dar continuidade ao nosso tópico sobre materiais cerâmicos, falando de um importante elemento realizado geralmente em cerâmica, muito comumente em cerâmica, que é a telha. Em geral, vamos resgatar alguns conceitos do telhado que vocês devem ter visto com certeza na disciplina de técnica das construções, né? E vamos falar um pouco do telhado, né? Telhado é a cobertura da nossa edificação. Se vocês perceberem em outros lugares do mundo ou até mesmo outras regiões do Brasil com um clima diferente, a parte da edificação que mais muda é o telhado, né? Porque o telhado, na verdade, ele é construído para dar um conforto térmico, de alguma forma acústico também, para proteger a edificação da chuva, por exemplo, né? Ou quando houver, né, dependendo da região, né, não é muito comum no Brasil, mas tem regiões que temos neve também, né? Então aí o telhado muda bastante, né, quando tem esse tipo de precipitação, né? Porque a neve pode representar uma sobrecarga, a neve tem que escoar. Os aspectos mais caracterizantes do telhado são fundamentalmente o material da telha, que é o elemento construtivo básico para construir um telhado, né? Que geralmente é feito em material cerâmica, que é colocada como barro, né? Cerâmica basicamente barro cozido. Mas, vamos ver aqui, pode ser em metal, pode ser fibrocimento, pode ser concreto, tem várias possibilidades que vamos abordar e comparar. Outra característica que vai determinar fortemente o telhado é a inclinação, né? A inclinação influencia basicamente sobre a capacidade de escoar a água, eventualmente a neve, se houver. Tem a ver com o vento da região, né? Telhados muito inclinados em regiões com vento não são aconselháveis, né? A inclinação, por sua vez, vai influenciar também o tipo de telha, né? Porque, por exemplo, uma telha cerâmica, ela tem que ter uma inclinação no mínimo de 30%. Já telhas em fibrocimento pode ser colocada com uma inclinação bem menor, tá? A gente vai começar agora nessa primeira exposição, depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, né? Porque o assunto principal dessa aula são as telhas cerâmicas, né? É uma forma bem antiga, né? E tem toda uma série de características extremamente positivas do ponto de vista térmico, de estabilidade. Obviamente não é a solução mais econômica, né? A gente vai ver aqui soluções com certeza mais econômicas, que é uma imagem de telhas cerâmicas. Outra possibilidade é ter telha de concreto, ou seja, no formato muito parecido à telha cerâmica. Hoje em dia é bastante comum, está sendo bastante utilizado nas edificações aqui da região. É impermeável à chuva, absorve pouca água, tem um peso por metro quadrado, aqui coloco de 48 kg por metro quadrado, mais ou menos alinhado com as telhas cerâmicas, 10 a 15 unidades por metro quadrado, um desempenho bom, na faixa das melhores telhas cerâmicas. Do ponto de vista pessoal, não sei se vocês repararam aqui na região, a tendência é da telha de concreto, por ter uma asperidade um pouco superior à telha cerâmica, ela geralmente tem a tendência a incorporar sujeira. Então, telhados com telha de concreto, inicialmente muito bonitos, né? Mas com o tempo eles têm um desgaste do ponto de vista estético. Não estou dizendo desgaste do material em si, mas do ponto de vista estético há uma piora mais rápida do que a telha de clássica cerâmica. Tá? Tem várias cores aqui, né? Possibilidade de cor, sendo que a cor cinza natural, vamos dizer assim, do concreto é aquela mais comum. Temos a telha em fibrocimento, o clássico Eternit, né? Aqui tem um problema antigo do amianto, desse fibra de amianto que fortalecem essa estrutura, né? Que
hoje em dia não está sendo mais utilizado. O amianto é bem perigoso do ponto de vista do manuseio, porque a inspiração dessas fibras pode causar a longo prazo problema muito sério para a saúde. Então, se houver ainda comercializado algumas telhas com amianto, tem que levar a indicação, não contém amianto. Aí a gente tem que ter uma certa cautela. Mas geralmente são telha resistente, é leve, que até simplificam bastante a estrutura do telhado, né? Não precisa ter todo aquele madeiramento que a gente vai ver um pouco mais no detalhe de um telhado chamado de colonial, ou seja, realizado com telhas cerâmicas, tá? O transpasse, ou seja, seria aquela sobreposição, né, das telhas, é bastante limitado frente à dimensão, né, dessas telhas, inclinação mínima de 15%. Tá? Tem várias espessuras, tamanhos e peso. Aqui uma imagem da nossa clássica telha em fibrocimento. E vamos analisar agora a telha de vidro. A telha de vidro, ela se acopla com todos os modelos de telhas cerâmicas coloniais, né? Tem vários modelos, proporciona uma iluminação melhor, obviamente, onde, né, não temos uma laje, tem uma aplicação direta da telha que está cobrindo o ambiente. Aqui é uma imagem, né? Muito cuidado na hora da compra, porque eu tenho que verificar, geralmente são produtores diferentes, então tem que verificar como é que fica o encaixe e a compatibilidade com as telhas que estou usando, tá? O custo é muito alto, estamos falando no mínimo de 10 vezes a telha cerâmica, né? Dependendo aí, podemos ter vários valores, né? Mas geralmente muito mais caro, né? Então o uso limitado também por esse motivo econômico. Temos as telhas metálicas galvanizadas. Galvanização é um processo superficial, né? De proteção, né? Porque a gente sabe que o telhado é um elemento muito exposto a um intemperismo, a corrosão, especialmente por um material metálico, especialmente num lugar, imaginem, de praia, né? Até não é muito aconselhável um lugar de praia, um telhado metálico. São várias chapas, né? Que tem umas ondulações que reproduz, como veremos, né? Aquela estrutura de canal e cobertura aqui das telhas clássicas coloniais, né? Galvalume é um nome, né? Comercial, é uma chapa de aço revestida por uma liga alumínio e zinco, aplicada por um processo de imersão que oferece uma boa resistência, corrosão. Esse alumínio também ajuda bastante, né? Se combinando com o zinco, nesse termo de resistência à corrosão. Aqui mais uma imagem, né, dessas telhas. Obviamente essas a gente observa um uso em áreas maiores, né, assim, um pouco mais próximas. Temos telhas termoacústicas, ou seja, é praticamente um sanduíche, né, de telhas metálicas no meio algum material inerte, poliuretano, isopor, lá de vidro, lá de rocha, que é vendido como forma de uma única telha, tem essa característica, dar um conforto térmico ou também acústico. Por sinal, não sei se vocês repararam no IFE, né, no campus de Maricá, temos nessa área que está na frente do bloco pedagógico, temos esse tipo de telhas termoacústica. Aqui a imagem vocês com certeza vão reconhecer, né? No refeitório, são telhas comuns metálicas, e nessa área de acesso ao bloco pedagógico a gente pode observar esse tipo de telhas. Temos também as telhas ecológicas, são telhas onduladas, um pouco parecida com o formato às telhas de fibrocimento, porém realizada a partir de fibras vegetais, impermeabilizada com bitume e protegida por resina. São bem econômicas, né? Várias cores, aquele vermelho escuro, verde, preto e marrom, e tem uma pigmentação, obviamente, para ter. A característica principal delas é que são muito leves, né? Muito leves, não tem aquela característica de resistência da telha em fibrocimento, mas a leveza faz com que
a montagem e também a estrutura que a gente precisa para ter o madeiramento do telhado, por exemplo, seja muito mais leve, né? É fácil de construir devido a essa leveza do material. Aqui uma imagem, né? Com certeza vocês já viram isso em alguma loja. Temos a telha de policarbonato, que é um polímero termoplástico. As telhas geralmente são transparentes e têm uma boa resistência. Temos as telhas calhetão, que são fabricadas em fibrocimento também, mas tem um formato diferente, a telha ondulada. Geralmente são grandes dimensões, vão livre de 3 até 9 metros, né? Então, por ter essas dimensões tão grandes, eu posso instalar elas com inclinações muito reduzidas, até de 5%, né? Nenhuma outra telha tem essa característica. Porém, esse formato, que talvez vocês viram em alguma construção um pouco antiga, hoje em dia não é muito apreciado do ponto de vista estético. Outro material é outra tipologia de telha, são as telhas de polipropileno. Polipropileno é um polímero termoplástico que tem a característica de ter uma luminosidade muito boa. Então, permite uma passagem dos 70% da iluminação natural e tem uma certa resistência. Essa é a imagem do produto. Vamos abordar agora uma outra possibilidade de realização do telhado do ponto de vista material. São telhados realizados com materiais naturais. Mais para frente teremos um tópico específico sobre materiais naturais. Mas vamos abordar agora essa parte relativa às telhas e aos telhados. Uma primeira possibilidade que a gente tem são assim chamadas coberturas minerais, ou seja, por efeito de pedras, de louças, né? A gente pode ver, no passado eram muito usados, a imagem, por exemplo, de castelos que levam essas coberturas de pedras, né? No Brasil, pelo menos do que eu ouvi, do que eu percebi, o que tem sido utilizados, penso, por exemplo, na região serrana aí de Visconde de Mauá, vi muitas casas com essas coberturas aqui em ardósias, né? Chapa de ardósia, mas pode ser utilizada outras pedras, né? Obviamente, o que acontece? São materiais que têm um certo peso, que têm uma certa irregularidade, então tem toda uma série de complicações do ponto de vista construtivos, né? Que complicam um pouco a aplicação, talvez ter também uma mão de obras que, apesar de tudo, hoje em dia seja acostumado a trabalhar com esse material, não é tão comum, né? Então, a gente tem que usar, por exemplo, aqui uma sobreposição, um transpasse muito grande. Então, mesmo que do ponto de vista estético possa ser interessante, do ponto de vista econômico, com certeza fica mais caro. Outras possibilidades são a cobertura vegetais, né? Tipo o famoso sapé, né? No qual são utilizadas folhas de árvores, né, que são amarradas de um jeito específico, né, e pode ser beneficiado com algum tipo de impermeabilizante e tem essa característica, né, muito, muito típica. É claro que é desaconselhável o uso para construções, efetivamente para moradia, né, pode ser tipo áreas de lazer, finalidade decorativa, etc. Como funciona o sapé? Basicamente, aqui tem nossas ripas e tem um ripamento sobreposto justamente para fixar essas fibras vegetais, né? E esse ripamento, como dá para ver aqui, suplementar, a gente não percebe porque já tem por cima uma outra fiada, né, de material, né? Então é muito característico, né, mas tem todas as limitações que a gente pode imaginar, né? Aqui também um espaço específico dedicado a essas coberturas vegetais beneficiadas, que basicamente são realizadas com tábuas, né, tábuas de madeira sobrepostas,
até chapa de papelão bitumado, né? Aqui algumas características de como fica nos dois casos as tabuinhas, né? Ou com essas tábuas que são realizadas de madeira, um telhado de madeira que tem que ser obviamente beneficiado e preparado para essa característica. E falando em beneficiamento, aí vou mostrar uma coisa aqui para vocês, uma curiosidade, mas que eu acho bem interessante. É uma técnica japonesa chamada de yakisuji, né? Na qual eu basicamente faço uma queima superficial da minha madeira, né? E depois, obviamente, faço outro tratamento na madeira, mas isso faz com que a madeira se torne impermeável, né? Muito mais resistente, né? A insetos e ao mesmo fogo, né? Quando a madeira queimada é a madeira que mais resiste ao fogo. E aqui temos outras imagens, né? Como a gente pode ver, é preservada a presença de nervura do material, né? É usado em telhados, acho que tem uma imagem aqui de telhado também, tipo essa, né? E ele como é realizado? É realizado em várias etapas, tem um processo de queima superficial, depois retiro parte do material que ficou queimado, mas é pouca coisa superficial, né? Lavo a madeira e depois existe uma fase de proteção, né? Geralmente pode ser usados óleos e solventes naturais, tá? Isso então é bem interessante, uma curiosidade, a gente vai ver mais no tópico específico pela madeira, mas lembrei disso porque isso faz com que a madeira possa ser usada no telhado do ponto de vista natural. Ainda não é muito comum no Brasil, mas é uma técnica tradicional japonesa. Analisados esse tipo de telhas, vamos entrar agora nas telhas cerâmicas. Agora vamos acompanhar bastante essa norma da ABNT, NBR 15310. Ela fala justamente sobre as telhas cerâmicas. Aí tem toda uma série de termos que são usados para as telhas, fala do requisitos e também dos ensaios para comprovar esses requisitos que as telhas têm que ter. Primeiramente, vamos ver as tipologias de telhas, né? Começando, temos 4 tipologias aqui. A primeira que a gente vai analisar são as telhas planas de encaixe, né? São telhas planas, vamos ver a definição, que se encaixam por meio de sulco e saliência, apresentando pinos e furos de amarração para fixação e estrutura de apoio, de acordo com as figuras. Observando as figuras, essa aqui é uma telha francesa, que justamente é um modelo típico de telha plana de encaixe, né? Elas se encaixam lateralmente com essa parte que vai entrar como macho, né? Nessa parte aqui, e essa parte aqui da asa que fica cavalgando em cima dessa parte superior. Essa aqui é a face superior, a face inferior, eu vejo aqui um apoio para a ripa, essa aba aqui, visto do lado de dentro. Existe uma orelha aqui para criar uma amarração aqui. Aqui uma vista um pouco mais completa, com um corte, né? Vejo efetivamente que é plano. E aqui uma imagem comercial de uma telha, né, francesa, onde a gente observa mais no detalhe um encaixe macho aqui, essa parte que vai acima dessa parte mais arredondada e a aba que vai cair justamente aqui em cima. Adicionalmente aqui, como se apresenta uma parte de telhado realizado com essas telhas francesas, no qual efetivamente posso observar como acontece o encaixe entre as várias peças. Outra tipologia, vamos pular aqui na terceira categoria, são as telhas simples de sobreposição. São aquelas telhas cerâmicas formadas por capa e canal independentes, ou seja, temos uma peça canal que
fica embaixo para coletar a água, e a peça capa que fica em cima conectando dois canais entre si. Aqui vou mostrar diretamente as imagens, porque o desenho não fica muito claro. O formato é bem simples. Essa aqui é a capa que fica em cima. E aqui temos o canal. Eu vejo porque tem esse encaixe. Vou mostrar aqui o conjunto montado, né, com capa e canal. O canal quase não é perceptível, né, mas fica aqui embaixo. Na verdade, esse é um modelo de telha mais tradicional, mais antigo, que reproduz aquelas primeira telha feita justamente em época colonial, que eram moldada manualmente, né? Em cima, aparentemente se diz, né, das coxas dos escravos. Tem uma variação aqui da colonial, né, que é chamada colonial paulista. Em teoria não dá para perceber dessas fotos, porém a capa tem uma largura inferior à largura do canal. Adicionalmente, podemos ter outras cores, né? Dependendo da cor do barro de origem, da argila de origem. Isso aqui, por exemplo, é uma colonial branca. Por sinal, percebam aqui como são colocadas todas as informações, como veremos daqui a pouco, assim como prescreve a norma. Outra possível variação aqui das telhas coloniais é a assim chamada telha plan, né? Não dá para perceber, mas a capa e canal são achatados, não são redondos. Dessa imagem dá para perceber um pouco melhor como é que é o formato dessa telha, né? Aqui à esquerda o canal, à direita a capa. Vamos ver agora mais uma tipologia de geometria de telha. São as telhas compostas de encaixe. Esse talvez é o formato mais comum que a gente costuma ver nas lojas. São aquelas telhas cerâmicas que possuem geometria formada por capa e canal no mesmo componente. Dentro desse tipo temos a telha portuguesa, bem comum, né? No qual a gente observa justamente as duas peças, a capa e o canal, e aqui o encaixe. E a gente observa como, na verdade, essa telha portuguesa, ela vem muito da telha colonial, vamos dizer, uma versão moderna de telha colonial, mais prática porque no único componente tem o capa e canal. Uma variação da telha portuguesa é a telha chamada de romana, né? Mesma estrutura, somente que a capa e canal, em vez de ser arredondados, são planos. Outro tipo de telha, na verdade muito parecida à telha portuguesa, é a telha americana, né? O mesmo formato, somente muda um pouco as dimensões. Aí temos uma possibilidade de, como veremos em breve, de aumentar o rendimento da telha em relação à telha portuguesa, ou seja, vou precisar de menos telhas por metro quadrado. Finalizando aqui com a quarta tipologia de geometria de telha, temos as telhas planas de sobreposição. São aquelas telhas planas, né, como aqui da imagem, né, que somente se sobrepõem, né? Pode ter pinos para encaixe, né, mas na verdade é o modelo mais simples, né, conforme se indicado nessa figura aqui. Aqui é uma imagem dessa telha aqui chamada de germânica, e aqui como se apresenta o telhado realizado com esse tipo de telha. Esse pode ser encontrado no sul do país, né? Esse na verdade é um tipo de telhado que facilita muito o escorregamento da neve, né? Então, lugares onde tem essa ocorrência de neve, podemos encontrar esse tipo de telhado. Nessa tabela, vamos comparar agora todos os tipos de telha que a gente viu do ponto de vista da inclinação mínima, do número de peças por metro quadrado e do peso da cobertura por metro quadrado. Todos esses dados são importantes. A francesa, que era aquela plana com encaixe,
ela tem um número de peças razoavelmente baixo por metro quadrado, porém precisa de uma inclinação mínima de 40%. Então, ela se adapta em telhados com uma grande inclinação. O peso a massa por metro quadrado é mediana. Já temos depois a Colonial e a Paulista, que são aquelas telhas com capa e canal que vem em peças diferentes, né? As duas com inclinação mínima de 25%. Temos uma massa por metro quadrado muito alta, entre a mais alta, né, daquela que a gente viu até agora, junto com a Plan, né? A Plan, na verdade, deveria estar junto nesse grupo, né? Também 25% e uma massa, aqui quilograma, obviamente, uma massa por metro quadrado bem elevado. O número de peças varia, né? A Colonial, por que tem essa variação? Porque a Colonial permite uma certa ajuste, né? De número de peças segundo de como varia o meu espaçamento. Depois, vamos entrar aqui na portuguesa romana, que é aquela plana, e americana, que são aquela capa canal junto, 30% inclinação mínima. A gente observa assim, o portuguesa romana na idade muito parecida, tanto em termos de peso como de número de peças por metro quadrado. A diferença é a americana. A americana permite reduzir bastante o número de peças e, por consequente, também o peso, né? Ou seja, a massa do meu telhado. Depois de ter observado essas diferenças geométricas entre as telhas, sempre de acordo com a norma 15.310, vamos ver agora os requisitos que as telhas cerâmicas devem ter, né? Existem aqui requisitos de fabricação, que devem ser fabricados com argila conformada, prensagem, extrusão, queimadas, para permitir o produto final que atenda às condições determinadas por esta norma. Bom, primeiramente a gente tem que ter uma identificação, né? O que tem que ter? Que informações tem que ter? Pode ser com caracteres, né, que são gravados, né, ou em relevo ou na reentrância, ou seja, para dentro, né, no qual a gente tem identificação do fabricante, com município e estado, modelo da telha, o rendimento médio da telha em telhas por metros quadrados ou uma casa decimal, as dimensões, que são a largura, comprimento, posição do pino, eventualmente se tem, né? Expressa em centímetros. A galga mínima, né? Expressa em centímetro, com uma casa decimal, sendo obrigatória a gravação dessa grandeza. O que é a galga? A galga mínima é a distância mínima que eu tenho que ter no meu madeiramento do telhado entre as ripas, né? A distância mínima entre as ripas. Simples, mas importante. A unidade de comercialização é o metro quadrado de telhado, né? Eu vendo as telhas, compro as telhas por metros quadrados de telhado. O aspecto visual tem que ser, aqui uma colocação de uma certa tolerância sobre pequenos defeitos, né, que não prejudiquem o desempenho. O ponto 4.5 fala da sonoridade, ou seja, diz que a telha tem que apresentar um som semelhante ao metálico, quando suspenso para uma extremidade e percutida. Aqui, formas e tipos, tem os tipos que a gente já analisou, né? E uma listagem das características dimensionais, né? No específico, muito importante a largura, o comprimento, mas também as posições do pino e, como a gente já viu, rendimento médio por metro quadrado, telha por metro quadrado e essa galga mínima. Esse item, projeto do modelo da telha, destaca a necessidade de se ter um desenho técnico, né, com todas as características geométricas da minha telha. Tá? Vamos entrar agora em pontos importantes, né, que são retilinearidade e planaridade. Né?
Vamos entender, tem ensaio específicos, né? E vamos entender um pouco o que são esses conceitos aí. Bom, vamos começar com a planaridade, que talvez é um pouco mais simples, né? Eu preciso apoiar a minha telha no plano horizontal, né? Aí a gente vai observar que talvez nem todas as quatro extremidades estão com a possibilidade de se encostar nesse plano, né? Então vamos supor que eu tenha 3 pontos que estão encostando e o quarto, né, que não consiga. Então a planaridade é medida através dessa flecha, né? Ou seja, dessa distância entre o quarto ponto e o plano, tá? Já a retilíneidade pode ser medida tanto nas bordas como no eixo mediano aqui da telha, né? E considerando uma reta que conecta as duas extremidades, a retilíneidade é medida com a flecha máxima que eu tenho devido ao afastamento dessa reta ideal que conecta os dois extremos. Pois bem, depois de ter visto o que é a retilíneidade e a planaridade, vamos ver o que fala a norma sobre esse requisito, né? Esses valores valem para todos os tipos de telha, né? No caso da retilíneidade, as telhas não devem ter um valor superior a 1% do comprimento efetivo. Então, a gente entende que é um critério bastante restritivo, porque se a telha, vamos supor, tem um comprimento de 30 centímetros, 1% são 3 milímetros. Então, aquele desvio da reta pode ser no máximo 3 milímetros no caso do comprimento de 30 centímetros. Tem que ser assim, vamos lembrar, o 1%. Já no caso da planaridade, independentemente do tipo e das dimensões da telha, a gente tem que ter um desvio máximo a 5 milímetros, aquele de apoiar a telha num plano com 3 pontos e medir no quarto ponto a distância, se é que existe a distância, tem que ser inferior a 5 milímetros. A norma, adicionalmente, no específico no anexo A, apresenta como tem que ser feitos os ensaios. Aqui, o ensaio de planaridade, no qual efetivamente coloco a minha telha sobre uma superfície plana e estou medindo a flecha num quarto ponto onde não tem apoio, aqui nesse esquema, nesse desenho, para os diferentes tipos de telhas. E aqui a medição da retilíneidade, no qual se utiliza este instrumento chamado de defletômetro, que tem que ser oportunamente zerado. Aqui, de novo, a medição em vários tipos de telha. Na telhas planas eu vou fazer a medição tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal. No outro tipo de telha, não sendo plana, não tem como fazer a medição no sentido transversal, é somente longitudinal ou no canal, né, como nesse caso. Outros requisitos que as telhas cerâmicas têm que ter, né, dizem respeito, por exemplo, à massa, né? A massa tem que não ser superior a 6% enquanto declarado no projeto do modelo da telha, né? Também a tolerância dimensional diz respeito a esse projeto e é admitida uma diferença dimensional na ordem de mais ou menos os 2% das dimensões contidas no projeto. Além disso, existem algumas características dimensionais sobre o pino, no caso do tipo de telhas que apresentem esse tipo de situação. Absorção de água, né? Tem um limite máximo de absorção do 20%, tá? A impermeabilidade também é um requisito importante e existe um ensaio aqui de verificação que vamos ver agora como é realizado. O ensaio de permeabilidade das telhas é descrito no anexo B, né? E prevê a colocação da telha na horizontal com aplicação de uma moldura aqui, né? Com aplicação também de um isolante, né, para criar uma vedação. Essa moldura permite a colocação de uma lâmina de água
tá? Uma lâmina de água que tem que ter uma altura mínima de 10 milímetros no ponto mais alto, ou uma altura mínima também de 60 milímetros no ponto mais profundo, de acordo, obviamente, com as dimensões da telha, né? Essa área de ensaio desse espelho de água tem que cobrir no mínimo 65% da superfície da telha, tá? O ensaio prevê a imersão da telha por 24 horas em água, a sucessiva secagem em estufa até constância da massa e, efetivamente, só depois disso, a aplicação, né, dessa moldura com a lâmina de água, né, com a característica indicada por 24 horas. Né? Aí é examinado, ao término dessas 24 horas, se há presença de manchas, né, por isso que tem um espelho, manchas que revelam que efetivamente a telha não é impermeável. Né? Se em 24 horas passa uma certa quantidade de água que chega a manchar a telha, isso já comprova que a telha não é impermeável. Finalizando agora as características das nossas telhas, existe a prescrição também da carga de ruptura à flexão, né? Que tem que garantir, né? Tem que ter então um valor mínimo de, dependendo do tipo da telha, de 1000 ou 1300 newton, né? No específico é 1000 para as telhas planas de encaixe ou as simples de sobreposição, tipo Colonial, Plan Paulista. Aqui coloco o modelo Piauí também. As telhas planas de encaixe, eu lembro, é a telha francesa. Para as demais telhas, estamos falando de 1300 newton, ou seja, 130 kg de força. Para a realização desse ensaio, então, de flexão, né, preciso de uma prensa. Uma máquina então que aplica essa carga tem um limite de velocidade, uma razão máxima de aplicação da carga, que são 50 newton por segundo. Essa máquina também tem que dar a possibilidade de fazer a leitura da carga, obviamente para saber quando acontece a ruptura, se acontece antes do valor determinado pela norma ou depois. Tá? Juntamente com isso, tem que ter um sistema de apoios, como aqui, é um cutelo aqui no qual efetivamente vou aplicar e distribuir a carga no meio da telha. Né? Essa configuração muda, né, de acordo com o tipo de telha, se for plana, francesa, ou se for uma telha composta. Né? E tanto o apoio como os cutelos, em todos os casos, podem ser realizados em uma madeira dura, em uma argamassa com um traço de 1:1, ou em gesso. Né? Tem todas essas possibilidades. A única observação aqui é que se usa uma madeira dura, se recomenda o uso de uma tirinha de feltro aqui para distribuir, ou de borracha, feito borracha para distribuir a carga. Né? Basicamente, sim, muito brevemente aqui o ensaio de flexão, um ensaio importante sobre a resistência das telhas. Bom, terminamos aqui então uma breve apresentação, né, dessa norma 15.310, né? Essa norma termina com algumas observações sobre a amostragem, sobre a aceitação de um lote, mas a gente abordou, né, todos os aspectos fundamentais das características que tem que ter as telhas. Vamos finalizar então essa aula com um cálculo sobre o número de telhas necessário para fazer uma cobertura. Vamos considerar uma área de planta de 5 metros por 9 metros. Adicionalmente, consideraremos um beiral, né, que é aquela parte do telhado que sobressai da planta, né, de 50 centímetros para cada lado, assim que cada uma dessas dimensões vai ser acrescentada de 1 metro. Vou tentar desenhar aqui com essa ferramenta o nosso telhado, né, que
passará a ter dimensões de 10 para 6 metros, né? A essa altura, a gente vai calcular a área de planta. Vou voltar aqui. A área de planta, que simplesmente vai ser 10 vezes 6 metros, né? Vou botar aqui 60 metros quadrados, né? Os nossos cálculos aqui, eles acontecem independentemente do número de águas que vai ter o meu telhado, né? É importante que haja uma inclinação fixa aqui de 35%, que a gente estipula, que é dentro do esperado para essa telha romana, considerando também um consumo médio de 16 telhas por metro quadrado, né? Muitos fabricantes já vendem a telha por metro quadrado, tá? Então, nem precisaria multiplicar o nosso metro quadrado por 16, né? Mas uma coisa que a gente precisa fazer é trabalhar com a área real do telhado, que não é a área de planta, é a área maior, né? Aqui tem uma tabela, né, que na realidade tem a função aqui de ajudar até pedreiros, enfim, que não trabalham com trigonometria, mas para quem conhece a trigonometria é basicamente multiplicar por 1 sobre cosseno do ângulo, por o cosseno do ângulo, tá? Então, a gente vai ver aqui, já tem tudo pronto, 35%, a gente correspondente a basicamente 19,29 graus, aqui em rad, né? Que vai dar 1,059. Então, a nossa área real, que a gente vai colocar aqui, botar aqui a área real do telhado, vai ser 60, aqui um xizinho, vezes 1,059, o que vai dar 63,54 metros quadrados. Adicionalmente, né, a gente vai aumentar essa área considerando algumas peças de reposição e ter uma mínima margem de segurança na faixa do 10%, né? Vamos aplicar esse valor de 10% diretamente a esse valor. Vou botar aqui a área das telhas, né? Poderia multiplicar pelo número de telhas, mas é mais oportuno trabalhar com isso, né? E a gente multiplica, né, esse valor 63,54 por 1,1, né? Valor que já inclui um aumento do 10%, né? Esse, na verdade, seria 1,10, né? Onde esse 10 representa 10%. Isso vai dar 69,9 metros quadrados. Aí a gente já pode pedir então 70 metros quadrados de telha, que já fica um valor fechado, né? Vamos ver o número das telhas, muito fácil, né? Nesse caso vou multiplicar, já vou adotar o valor de 70 metros, vezes 16, que é o número de telhas, o rendimento de telha por esse tipo de telha. Isso vai dar 1.120 telhas. Então, como vocês podem observar, né, esse cálculo é muito fácil de se fazer. É sempre bom fazer para evitar desperdício de material e já ter uma orientação. Perfeito, vamos passar agora ao próximo vídeo sobre os materiais cerâmicos.